tem uma semana que eu descobri que eu tô com um câncer no pulmão. A semana que vai entrar agora, eu vou estar fazendo os exames pré-operatórios, né? E dia 6 eu passo no médico, no oncologista que vai fazer a minha cirurgia, para agendar a data da cirurgia, né? E aí aquela coisa assim que a gente fica, né, sobrecarregada, é muita coisa, eu sou muito emotiva. E assim, aí eu vi, né, o seu chamado, né, de cadê a raiz, né? E eu falei assim, eu vou me inscrever e eu estou em busca de ajuda e espero muito poder contar, né, com a sua ajuda, com a ajuda do grupo, e me fortalecer, enfim. Que bom. Agradeço muito pela oportunidade, viu? Tudo chega sempre no tempo certo, né? Sim, com certeza. Me conta uma coisa, em um pulmão ou é nos 2 pulmões? Não, está em um, começou como um nódulo solitário, né? E aí ele começou a crescer, e aí depois apareceu mais um, e tem 3 pequenininhos de 1 centímetro, mais ou menos. Tá. Aí o médico está com um pouquinho no direito. Direito. Ok. Ok. Há 2 semanas você me disse que você teve esse diagnóstico? Foi segunda-feira passada, né? Então hoje está Agora, isso. Aí tem poucos dias isso. uma semaninha então. Tá novo, tá ferido. E há Mas quanto tempo que você tem sintoma? oi? Há quanto tempo que você vem sentindo? Assim, como é que você... O que te levou a buscar fazer exames, por exemplo, e chegou nesse diagnóstico de câncer de pulmão? Então, eu não procurei, assim, exatamente por esse motivo, né? Eu passei num gastrointestinal, Tá. porque eu tenho dificuldade de estar no banheiro, essas coisas todas. E aí ele pediu uma tomografia dessa região da barriga toda e daqui do tórax, nessa parte superior. E aí, nesse exame, aí eu fiz, quando eu retornei com ele, aí ele pegou e falou assim, olha, o seu intestino aparentemente está tudo ok, mas a senhora teve pneumonia, covid, alguma coisa assim? Eu falei, não, né, tá tudo ok. Aí ele pegou, eu falei assim, mas por quê? Aí ele falou assim, porque o seu exame deu vidro fosco e tem um nódulo solitário. A senhora faz acompanhamento com pneumologista? Eu falei, sim, eu faço, porque eu já tenho problema respiratório, eu tenho DPOC, né? E aí ele pegou e falou, então a senhora procura, porque assim, eu não sou especialista no problema, mas pelo que eu já tenho visto, a senhora pode estar com um nódulo no pulmão, tem que fazer a investigação. Ótimo. E aí, nisso, foi que eu retornei com o meu pneumologista, né? E expliquei para ele tudo, e aí começou esse processo de investigar, fazer biópsia, essas coisas todas, né? Mas só essa semana, agora na segunda-feira que passou, que eu consegui passar com um oncologista. E aí, depois de todos os exames, tudo, aí ele, aquela coisa assim, 99,9% de chance de ser um câncer maligno, e assim, né? E a bomba caiu na cabeça, né? E aí eu tô tentando buscar, assim, a paz, a calma, o equilíbrio, porque eu sei que vai ser necessário, né? E vai depender muito de mim também. Então, eu tô com ajudas, né? Que eu possa me fortalecer, sabe, assim? Certo. Eu te ajudar a olhar para aquilo que está causando mais desconforto em você nesse momento e a gente ir buscando a raiz, né? A primeira causa, a causa que gerou emocionalmente um desconforto que não foi lidado, que não foi resolvido, que não foi ressignificado e que o corpo foi tomando para ele a responsabilidade de expressar. Né? Então, eu utilizo bastante essa leitura da psicossomática e também esse olhar para as emoções mal resolvidas.
A partir do momento que a gente trabalha e entende qual que é a tua causa raiz, a gente vai olhar para o processo do quê? De ressignificação, que é a segunda etapa do método, que é a gente ressignificar aquele conteúdo emocional que está mal resolvido dentro de você. E quando a gente ressignifica, a gente faz um processo do quê? De reprogramação, né? Então, de programar positivamente. Porque o câncer, ele me fala muito, né? Psicossomaticamente, ele fala muito de um conteúdo mal resolvido que você já tem há algum tempo. E que aí começa, provavelmente você teve, né, vários outros sintomas antes. Você disse que você tinha dificuldade, né, de ir ao banheiro, tinha dificuldade respiratória, né? Então, vieram alguns sintomas que não foram observados exatamente por você. Por quê? Porque a medicina tradicional, ela vai tratar muito do sintoma. Ah, então é problema de intestino, né? Não está com dificuldade de fazer cocô? Vamos fazer um exame do intestino, né? Está com dificuldade de respirar? Então vamos lá olhar para o pulmão. Mas o intestino me fala do quê? Me fala da capacidade de soltar, de liberar as emoções. O pulmão me fala do quê? Da dificuldade. O pulmão, ele fala muito sobre a vida, sobre a respiração é vida, né? Então, quando eu inspiro e solto, eu faço o quê? Eu inspiro essa vida, essa alegria e solto tudo aquilo que não é gostoso, ou aquilo que não é bom. Então, quando você me fala sobre intestino e pulmão, me parece que tem aí um desafio de soltar ou de tomar, né? Então, quando eu inspiro o ar, eu trago o que é bom, o que é saudável para dentro de mim, e quando eu solto o ar, eu libero aquilo que não é bom, né? O intestino me fala da mesma coisa, ele me fala do quê? Daquilo que eu como, o meu corpo absorve aquilo que é bom e o resto eu elimino, eu jogo fora, né? Então, assim, é sobre esse olhar que a gente vai começar a olhar para a tua raiz, tá? Para a tua causa raiz emocional. A gente chama de causa emocional raiz, né? Dentro do método Ressignifique, eu assim chamo de causa emocional raiz. Quando eu te falo sobre isso de inspirar, levar o que é saudável e positivo e soltar, você percebe um padrão de apego teu, uma dificuldade de soltar, de liberar? Eu tenho muita dificuldade em liberar. Liberar, né? Teu intestino e teu pulmão me contam isso. Uhum, eu tenho essa dificuldade, porque eu falo mais no sentido de ser mãe, né? Eu tenho 3 filhos, todos de maior, casados, têm filhos, mas eu ainda fico naquela assim, sabe, que eles têm que me ouvir, fazer aquilo do jeito que eu quero que seja feito, sabe? Essa coisa. E aí, se eles não fazem aquilo, se eles quebram a cara, eu fico muito brava porque não me ouvem, sabe? Então, eu acabo tendo esse desentendimento. Eu falei assim, aí muitas vezes eles fazem as coisas, eu, para não ficar brigando, eu acabo guardando tudo. Aí vai assim, vou acumulando tudo dentro de mim, sabe? Aí, quando eu era mais nova, que eles eram pequenos, eu conseguia explodir, né? Vai fazer assim que eu estou mandando, eu mando e você obedece. Hoje em dia já não tem mais como. Só que eu também tenho essa dificuldade de entender que eles têm a vida deles e eles têm que aprender a caminhar do jeito que eles acham certo, e não do jeito que eu quero que seja, sabe? E eu tenho essa dificuldade comigo, né? E outras vezes eu vejo as pessoas fazendo alguma coisa, falando, isso não está certo, mas por que não me ouve, por que não me escuta? Aí eu trago aquilo tudo para mim, sabe? E aí fica tudo aqui, porque eu já falo assim, eu não estou conseguindo explodir mais, então eu fico guardando, mas não dá mais, né? Chega uma hora que não dá mais. Ou eu me cuido, ou de outro jeito, eu né? me acabo.
Ou Explodiu eu de me outro cuido ou jeito o meu agora. corpo para, né? É, Uhum, né? Porque entendi. eu sei que se eu não me cuidar, o meu corpo vai parar. Ele vai falar, para mim, chega, o meu limite é até aqui, daqui para lá eu não consigo mais. Só que eu também não consigo lidar com as minhas emoções, sabe? Com os meus sentimentos mesmo, em relação a mim mesmo. Que aí só diz respeito a mim mesma, a minha pessoa mesmo, né? Porque aí o problema não está no outro, o problema está em mim, em saber que eu preciso libertar, né? Soltar, como você está falando, né? E o que de pior aconteceria se você soltasse? Se você deixasse para os teus filhos o que é deles e você vivesse a tua vida? Então, aí eu não consigo te responder, sabe? Não consigo. Não sei se eu sentiria um vazio de não poder, digamos, entre aspas, dominar, controlar, né? Não sei, né? Não sei te O responder. vazio é a primeira coisa que te aparece, que te vem, assim. Sim, eu tenho a impressão que falar assim, eu deixar eles viver do jeito que eles querem e seguir a minha vida junto com meu esposo, é, sei lá, parece que vai ficar faltando alguma coisa, sabe? Não vou poder mais pôr meu dedinho ali e falar, sabe? Então, aí acho que bate aquele Entendi. coisa, mas eu, dentro de mim, eu sei que não é certo, que da mesma maneira que eu fiz minhas opções, eu também enfrentei minha mãe, meu pai, para estar com meu marido hoje, que a gente só namorava e meus pais eram contra, né? E eu falei, não, é ele que eu amo, é ele que eu quero, é com ele que eu vou viver sim. E não me arrependo nem um pingo de ter feito isso na minha vida, feito essa escolha. Nós já estamos juntos há 33 anos. Temos Uau! 3 filhos. Temos 3 filhos, 5 netas. Então, é assim, eu não me arrependo de nada que ver. Se eu pudesse viver tudo novamente com ele, eu viveria tudo e faria tudo de novo, sabe? Mas em relação aos filhos, eu fico falo nessa prisão. Porque eu quero controlar, educar, faz assim, vai para lá, não vem para cá, sabe? E a minha filha se separou do esposo dela, aí eu tive que trazer para casa. Eu tenho uma outra casa aqui no andar de cima, dei para ela com as meninas. E aí agora, porque ela está separada do marido, então eu fico naquela assim, tem que trabalhar, tem que cuidar das meninas, olha, já fez isso, olha, já fez aquilo. Aí dá a impressão que eu estou trazendo ela feito criança, sabe? E aí ela não me obedece. Ela é uma Eu, criança, né? Uhum, nenhum deles são mais crianças, né? Eu sei disso, mas não sei como liberar, sabe? como E liberar. aí, às vezes, muitas coisas, isso acaba me fazendo mal. Eu cheguei num estresse tão profundo que eu tive que procurar ajuda com um psiquiatra. Eu tomo ansiolítico, eu tomo antidepressivo, porque não dá, sabe? Eu falei, mas eu também não posso viver assim constantemente, né? É complicado. E quando você teve a indicação de ansiolítico e de antidepressivo, quanto tempo faz e o que você estava sentindo? Eu já tenho 1 ano e meio que eu tomo esse tipo de medicamento e eu cheguei na minha psiquiatra, que me acompanha, totalmente assim, desnorteada, fora de mim. Eu pouco consegui falar com ela, sabe, na primeira consulta, porque eu comecei a falar o que me afligia e, enfim, e aí eu desabava a chorar, porque eu só sabia chorar, né? E aí, depois que, assim, muito tempo que a gente foi se acalmando, então aí ela foi conversando comigo aos poucos, foi me dando esse medicamento, foi o que me ajudou a me manter mais tranquila, e eu a dormir, porque eu cheguei no ponto que já fazia 2 semanas, por inacreditável que seja, eu fiquei 2 semanas sem dormir 1 minutinho sequer. Eu vi o dia passar, a noite, chegar o dia passar, e assim eu fui. Então, quer dizer, se falasse Rosana, eu já falava, o quê? Pelo amor de Deus, sabe assim? Eu entrei em pânico mesmo, eu fiquei totalmente fora de mim. Então, já tem 1 ano e meio que eu tomo esse tipo de medicamento. E a partir desse medicamento foi quando você começou a parar de, entre aspas, estourar com os teus filhos e começou a guardar para você? Sim, foi. Foi?
Foi. E aí, a hora que eu acordo, eu vou e já tomo meu remédio, é o que mantém mais tranquila. Agora a dosagem aumentou, porque eu entrei num estresse muito grande, e por já fazer 1 ano e meio que eu estava com o mesmo medicamento, aí ela optou por aumentar a dosagem, né? E aí agora eu consigo me manter mais assim, tranquila. Durante o dia eu não durmo, mas me mantém mais, um pouco mais tranquila, né? E Tá. à noite eu tomo meu remédio para mim poder dormir. Aí eu falo que eu não durmo, eu não sonho, eu não tenho nada, porque apagão, né? Total. Você leva um apagão, assim, Sim, eu de tomo medicação. remédio, daí os 5 minutos eu não sei Uhum, mais. Eu acordo uhum. no outro dia, assim, meio atordoada, né? Certo, certo. Aham, certo, entendi. E veja uma coisa, você me disse que você já acompanhava problema respiratório. Desde Sim. quando você acompanha problema respiratório? Eu fiz uma cirurgia bariátrica e depois da cirurgia bariátrica eu comecei para academia, normal, né? Porque eu pesava 138 quilos. Eu tenho 1,54 de altura. Então, eu sou baixinho, baixinha, Uhum, baixinha, né? E eu quase já não andava mais direito. Então, eu fui e fiz a cirurgia bariátrica. Comecei a perder uhum, peso, e aí o médico me liberou após 1 mês e meio, e eu fui para academia e comecei a perder peso, né? E feliz da vida, e animada. Só que com 2 meses, quase para 3 meses de academia, eu comecei a sentir muito cansaço, fora do normal. E aí eu falei assim, nossa, aí meu médico falou assim, ah, que você tá pegando pesado na academia, vai devagar, não sei o que, eu diminuí os dias, porque eu ia todo dia, passei ia 3 vezes por semana, aí depois eu passei 2 vezes por semana, depois eu tava indo uma vez na semana, porque o cansaço só aumentava cada vez mais. uhum. E aí eu comecei a sentir muito, qualquer esforcinho que eu fizesse dentro de casa, eu varrer, lavar uma louça, tomar um banho, me enxugar, vestir a roupa, tudo me cansava. Eu falei, meu, tá, alguma coisa tá estranha, né? E aí eu fui no pneumologista, que é esse que me acompanha até hoje, né? Isso já tem uns 5 anos, esse problema respiratório. E ele pediu os exames e aí foi fazer uma espirometria e aí deu uma DPOC moderada. E aí comecei também com os medicamentos de uso contínuo, a Lênia, né? A Aerolink, a bombinha, essas coisas todas. A princípio, os 3 primeiros meses ficou tudo ok, mas mesmo assim eu não podia fazer muito esforço que eu cansava. Falei assim, ah, Uhum. mas logo eu vou ficar bem. Só que a situação foi indo, né, e foi aumentando a medicação da respiração e nada. E aí foi quando eu comecei muito cansaço e eu tinha uma pneumonia atrás da outra. Em um mês eu cheguei a pegar 3 vezes pneumonia. Eu fui Uhum, parar, o ano retrasado eu fui 2 vezes para UTI, uhum. por conta da respiração. E aí, de lá para cá, só vem assim, sabe? Desencadeando problemas respiratórios atrás de problemas, e assim foi indo, até que eu fui, né, no gasto por uma coisa e apareceu outra, e Olha essa confusão toda que tá a minha vida. nada está errado, né? Tudo tem um tempo certo, tudo acontece no tempo certo. Então, teve várias pneumonias, e aí Sim, eu você vim com estava processo, já medicada e mesmo assim não melhorava, de certa maneira. sim. Então, e aí, assim, é, eu acabei ficando muito dependente dos meus filhos, de certa forma, para poder vir, varrer uma casa, lavar uma louça, fazer uma comida, cuidar de mim quando eu vinha do hospital, sabe? E não poder sair mais de casa, que é uma coisa louca na minha vida, porque eu sempre fui uma pessoa muito, assim, muito ativa, sabe? Você falasse assim, olha, amanhã a Uhum. gente vai sair, eu já planejava o dia inteiro, assim, muito elétrica, sempre fui uma pessoa muito elétrica, muito agitada. E desde esse problema para cá, o que acontece? É dentro de casa. Não dá para ir a pé, não posso mais parar de ir no mercado, numa feira, sair. Hoje em dia, se eu tenho que sair, é somente de carro, sabe? Uhum. Chega no local, desce, senta, respira, volta, senta, respira, chega em casa, deita. E no dia seguinte, eu tô assim, exausta. Parece que eu andei quilômetros e quilômetros e quilômetros. Então, quer dizer, acumulou tudo, né? Uma vida ativa que, de repente, eu me vi a cada dia que passava parando, 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 e a saúde cada vez ficando mais debilitada, Certo. entendeu? Então, acho que tudo isso causou
esse ponto que eu cheguei aqui agora, sabe? Claro, com certeza. Quanto tempo faz do teu último filho ou filha ter saído de casa? Já tem 4, 5 anos. Mesmo período. Uhum. Bom. Mesmo período. Uhum. E qual que é a idade dos teus filhos? Eu tenho um rapaz, meu mais velho, ele tem 32 anos, vai fazer 33 agora no final do ano. Eu tenho uma de 28 e uma de 26. 28 e 26. E quem que foi que saiu por último? Foi a de 28. De 28. A Carol. Tá. Que é aqui. Faz mais ou menos 5 anos. Isso. Ela que tem as 3 meninas, né? E ela morava aqui comigo, com as crianças, tudo aqui. E aí eles alugaram um apartamento, aí saiu de casa, foram para lá. Aí foi que acabou que o casamento dela não deu certo, separaram e aí ela voltou, né? E eu arrumei esse canto para ela aqui em casa. Então voltou ela com as crianças. Tá. Né? E quanto tempo faz que ela voltou? Agora já tem uns 3 anos aproximadamente, viu? Ela ficou 2 aninhos fora só. Foi. Uhum. E nesse período que ela ficou fora foi quando você começou a sentir esse cansaço, começou a sentir todo esse contexto aí de você ter que buscar ajuda do porque até então eu tinha uma vida totalmente ativa, né? Eu ia na casa dela, né? Na casa dos 3, né? Não sou aquela mãe de estar assim, quando eles moram longe de mim, não, eu não sou de aquela mãe, aquela sogra de estar socada 24, 48 dias na casa dos filhos, não, sabe? Uhum. Mas uma vez por mês, ou a cada 15 dias, um final de semana, vou lá, apareço, vejo como é que tá as coisas, enfim, né? Uhum. Aqui na minha casa são 3 casas. Eu dei uma para minha filha, que é essa que tem as meninas. Tem a minha caçula, que tem 26 anos, que também mora no mesmo quintal. Mas, embora elas morem no mesmo quintal, dificilmente eu vou na casa delas. Elas que sempre vêm aqui, né? Ainda mais agora, eu desse jeito, então elas sempre vêm aqui. Estão sempre por aqui, me ajudando na limpeza da casa, ou me levando ao banheiro, me trazendo, me ajudando, né? Essas coisas assim. Entendi. Ok. E você me disse que você, entre aspas, enfrentou a tua mãe no passado para estar com o teu marido, né? E que você não se arrepende disso. Não. Quantos anos tu tinha quando você fez esse enfrentamento aí da tua mãe? Eu tinha 18 anos. 18 anos. Uhum. E como é que foi isso, Rosana? Me conta um pouquinho. Porque a minha mãe e meu pai, eles sempre foram muito enérgicos, sabe? Eu nunca podia ter amizade nem com meninas e nem com meninos, né? Meu pai era aquele homem muito namorador, paquerador, rua fora, sabe? Então ele tinha medo que os outros fizessem com a gente, que somos 4 mulheres em casa, o que ele fazia com a filha dos outros, entendeu? Então o gato que usa cuida, né? Uhum. Então ele prendia muito a gente. Só que assim, numa festa eu encontrei meu marido e eu olhei para a cara dele, ele olhou para mim e eu perguntei para ele perguntou para mim no mesmo instante, você quer namorar comigo? A gente falou junto que queria, a gente mesmo se perguntou, a gente mesmo se respondeu, né? E dali em diante eu falei assim, ninguém vai me separar mais. E eles não queriam, porque meu marido na época é assim, novo assim que nem eu, mas ele não gostava muito assim, né, entre aspas, de trabalhar, responsabilidade, PPT, essas coisas. Eu entendo a preocupação da minha mãe e do meu pai, que queriam uma pessoa melhor, já estabilizada, essas coisas todas que o pai e mãe quer para os filhos. Uhum. Mas na época eu não queria isso. Eu, né, jovem quer viver, né? E assim, eu era jovem, eu queria viver, né? Então, assim, a gente passou muito perrengue na vida, nunca foi assim, um mar de flores, a situação financeira, entendeu? Mas, assim, no afetivo entre eu e ele, a gente é muito unido, a gente sempre está junto com o outro,
seja lá por que der e vier, né? É eu e ele até hoje. Só nós dois sabemos as nossas fraquezas, as nossas alegrias, nossas tristezas, repartidas só entre eu e ele eu. E Deus, né? Mas... E ele é diferente do teu pai? Você confia nele, assim, ele é diferente do teu pai? Nossa, totalmente. Totalmente diferente. Porque ele também vem de uma família onde o pai batia na mãe, bebia, arrumava outras mulheres. Então, ele sempre falava para ele mesmo que ele ia ser diferente. Que quando ele tivesse uma mulher, ele iria respeitar, cuidar com carinho. Ele cuida de mim como ele queria que o pai dele cuidasse da mãe dele. Ele não fez diferente, sabe? Que a gente vê hoje em dia assim, minha mãe, meu pai batia na minha mãe, então minha esposa tem que apanhar também. Não, ele foi no lado contrário da história. E eu também vim de uma família onde que meu pai batia muito na minha mãe. E minha mãe não desrespeitava meu pai, sabe? Mas ela era muito submissa. Então eu falava assim, quando eu tiver meu marido, eu não vou ser submissa, não. Se vir pra cima de mim, o pau fecha. Né? Mas eu nunca precisei, porque a gente sempre se entendeu muito bem, a gente se entende no olhar. Ele de olhar para mim, ele já sabe o que eu tô pensando, o que eu tô querendo, sabe? Muito louca essa nossa união, né? É um amor que eu falo assim, que já estava planejado, né? Já tava, foi só conectar o olho ali, já teve certeza. Sim, e depois de muitos anos que a gente estava junto, foi que a minha mãe veio falar para mim que conheceu a mãe dele e que elas tinham uma amiga em comum. E quando elas se conheceram, nós dois tínhamos, eu tinha 2 anos e ele tinha 1 ano e meio. E a gente brincava junto. Porém, os anos passou, as famílias se separaram e nunca mais a gente se viu. Quando eu vim conhecer ele, né, assim, ter ciência, foi quando eu já estava com 17 para 18 anos. Entendeu? Mas na infância a gente já se conhecia, né? Então, mas a gente não tinha noção disso, né? Então, a gente só veio saber que a gente se viu pela primeira vez, a gente tinha 1 ano e meio e 2 anos de idade. Então, não tinha como a gente lembrar, né? Então, mas é um amor muito bonito nós dois, sabe? Todo mundo conhece a gente assim, admira muito a gente, sabe? A gente é o que a gente tenta passar para os nossos filhos. Eles levam, não sei por que motivo, mas eles levam um casamento meio conturbado, briga, isso que. E aí eu fico bravo, porque eu falo que não foi esse exemplo que eu dei, né? Então eu quero que eles sejam como eu, aí onde a gente volta de novo, eu quero que eles amem como eu amo, eles querem que eu respeite. E aí eu volto de novo. Deu para entender, né? Deu, claro que deu para entender. E quando você menina, você olha para o relacionamento dos teus pais, né? Você falou que tua mãe acabava sendo submissa, teu pai era namorador, né? Batia na tua mãe. Quando você olha, você menininha, você olha para o relacionamento dos teus pais, o que você sente? Muita tristeza, sabe? Crescer num ambiente assim, acho que nenhuma criança merece. Ninguém merece, na realidade, né? E até hoje, quando eu escuto, se eu estiver dentro de casa e tem alguém brigando na rua, uma fala mais alta já me dá assim, aquele frio assim na barriga, sabe? E eu tenho uma coisa assim comigo que eu não aceito que mulher apanhe de homem, sabe? Eu não aceito. Eu acho que a culpa é dela, porque se ela é saudável para ir trabalhar, tudo, por que ela fica nessa situação, né? Mas porque eu não quero ver o sofrimento, nem não conheço, mas eu não quero esse sofrimento, porque eu convivi com isso, né? Tá. Então me angustia um pouco esse tipo de situação. Tá. E assim, ó, Rosana, você em algum momento assim da tua infância, até mesmo da tua adolescência, você achava que tua mãe deveria se separar do teu pai? Não, eu não pedia, mas eu falava para ela que eu não entendia o motivo. Porque ficava... Sim, porque ela ficava, porque ela era uma pessoa, uma mulher muito batalhadora, sabe?
nunca foi de ficar encostada ou parada, ela sempre estava dando jeito de fazer alguma coisa, ela limpava uma casa, ela era cozinheira, ela gostava de cozinhar e de fazer várias coisas. Chegava em casa, ela ainda ia cuidar da casa, limpar a casa, cuidar da gente, dar banho, fazer comida, passar roupa, né? Então ela sempre mantinha a gente, meu pai muito bem arrumado, limpo, com a roupa passada, tudo organizado, mesmo trabalhando fora, né? Então eu não conseguia nunca entender como ela, que não dependia dele, né, para sobreviver, se colocava nessa situação de apanhar, sabe? De ser traída, saber que foi traída, esses tipos de coisa, eu não conseguia entender. Mas eu não pedia para ela separar de jeito nenhum, nem eu nem minhas irmãs. Porém, a gente não conseguia entender. Ela simplesmente falava pra gente que ela amava ele, né? E não conseguia viver sem ele. Mais incrível que fosse, era isso, entendeu? Então, E se por acaso alguém pedisse para você se separar do teu marido, como que você sentiria? nunca, nunca na vida, só se a fazer que no caso é assim, só se a morte nos separar mesmo. Caso contrário, não. Né? E Por você, ele, eu largo o filho, não é para falar com os filhos mais, eu não falo, porque eu troco qualquer coisa na minha vida para ter o meu marido do meu lado. e você talvez entenda por que tua mãe nunca quis se separar do teu pai? Não, não, eu não consigo entender. Talvez possa até ser isso, né? Esse amor louco. Mas aí eu falo que é loucura, né? Eu falo assim, não, então, assim, para falar assim, então, é o mesmo sentimento. Eu falo assim, não, mas não é o mesmo sentimento, porque a partir do momento que o outro não te respeita, que o outro te bate, te desvaloriza, te xinga, te humilha, eu acho que é um amor que não vale a pena, né? Ao contrário do meu marido, né? Meu marido, ele me trata muito bem, sabe que é muito bem. Ele fica sem, mas ele quer que eu tenha, né? Eu falo que ele, assim, ele não me dá muito mais porque as condições também não dá, porque senão ele daria, né? Ele troca a vida dele pela minha, sabe? É uma coisa, eu tô sempre em primeiro lugar na vida dele, né? Assim como ele tá na minha. E você sabe como que foi a história do relacionamento do pai e a mãe da tua mãe? Não, porque minha mãe não falava sobre a vida dela de jeito nenhum, né? Tinha 2 filhos, que ela teve um com 10 anos e o outro com 11 anos. E quando ela ficou adolescente, ela largou com o pai dos meninos lá, que já era bem mais velho do que ela, e nunca mais viu nem ele, nem mais ninguém. Foi quando que ela morava em Minas. Era uma criança, né? 10 anos e 11 anos para ter 2 filhos é osso, né? E ela veio embora, aí eu só sei disso, e que ela veio embora para São Paulo, e foi onde que ela conheceu meu pai, e ficou com meu pai até que ele faleceu. Ambos são falecidos, né? Ela ficou com meu pai. E teve 4 filhos com ele, que eu sou a mais velha, e tem mais 3 irmãs. E você se sentia impotente, assim, por ver essa relação dos teus pais ser tão tóxica e você é como se você não pudesse fazer nada? Não podia fazer nada. A sensação era de impotência? Total. Que é a mesma sensação que você tem em relação a teus filhos? Mais ou menos isso. Não com tanta agressividade. Isso. Mas Entendi. Sabe? Eu quero que fala assim, acho que se ele seguisse aquilo que eu falo, acho que ficaria melhor, porque eu não quero mal, sabe? Mas eu quero que eles saiam da zona de conforto e fiquem bem na vida, sabe? Eu acho que eles têm potencial para mais, né? Mas eles parece que estagnam ali naquilo ali e fica ali, aí eu fico brava. E você sente tristeza também por vê-los?
dessa forma, assim, fico bem triste mesmo. Eu fico eu me pego me perguntando onde foi que eu errei. Porque eu tentei fazer tudo ao contrário daquilo que eu vivi, dar mais liberdade, conversar sobre qualquer tipo de assunto, independente do que seja, acolhi a minha filha do meio, né? Quando ela aprontou, engravidou, ela tinha... Faltava um mês para ela fazer 15 anos, quando ela foi mãe pela primeira vez. Na hora, lógico que só faltei matar ela, esganar ela, mas depois a situação vai entrando nos eixos, né? Então, eu vejo assim que eu entendo que não foi falta de eu explicar, de eu ensinar, sabe, de eu encaminhar. Mas eles, apesar da liberdade que eu não tinha, eu dei. Mas, às vezes, eu fico pensando, nossa, eu dei em excesso, né? Porque eu falava assim, não, porque eu me via muito presa, eu não podia sair, então eu deixava ele sair. Porque isso eu deixava fazer. Então, acho que eu acabei soltando demais. Mas eu falei, mas sei lá, por que não me ouve? Por que não me escuta? Aí quando eles quebram a cara e falam assim, a culpa é minha, fui eu que fiz errado, fui eu que ensinei errado, eu acho que eu não fui boa mãe, entendeu? Aí eu acabo me culpando um pouco. Meu marido fala, não, você não tem culpa. Eles são maiores, cada um sabe de si, né? Mas aí é uma coisa assim que eu acabo não sabendo lidar muito direito e eu fico triste. Fica triste, né? Sim. E tem o mesmo sentimento de impotência, mas também se sente chateada, magoada, porque eles não Sim. conseguem te ouvir. Verdade. Uhum. A Carol, a mãe das meninas, eu percebo nela que ela faz dentro dela um sentimento de inferioridade, sabe? Ela se acha feia, ela se acha menos, sabe? E a Gabi, ela acha que ela nunca pode, sabe? Eu fico assim, vocês podem fazer o que quiser, vocês podem ser quem vocês quiserem, vocês podem fazer o curso que quiser, vocês podem modificar a vida de vocês a hora que vocês quiserem, mas aí eles param. E aí eu me entristeço. Porque eu quero mais, sabe? Quero mais e eu tenho a impressão que às vezes eles querem menos. Fica nessa... E você também se culpa por ficar querendo coisas mais para eles do que eles querem? Sim. Porque a gente quer que tenha a gana, né? A gana de vencer, a gana de conquistar, a gana de ir para cima daquele que quer, sabe? Porque eu sei que eles têm um sonho, que querem mais coisas, mas eu preciso que tenham mais gana, sabe? E aí eu vejo meio assim, sossegado, tranquilo, sabe? E eu nessa agonia minha de sempre querer mais, sabe? Onde eu chego parece que não tá bom, tem que ter além, tem que ser mais, tem que ser legal, tem que ser perfeito. Eu me vejo hoje em dia assim, nessa paralisada, né, por conta dessa minha situação de saúde, né? Então é como minha vida inteira parasse, mas a cabeça fala assim, vai, vamos fazer, vamos acontecer, e não sei o quê. Aí meu corpo fala assim, opa, eu não quero, eu não vou, eu não posso. Então eu tô nessa briga constante entre a mente e o corpo. É isso que acontece comigo agora. E qual foi a primeira vez que você se sentiu paralisada na tua vida, Rosana? Foi quando eu tive que parar de trabalhar, de ir ali na esquina, na padaria, buscar um pão, né? Aprender a andar devagar para não me cansar, aprender a falar mais pausadamente para não cansar tanto, né? Então, eu falei assim, nossa, daqui a pouco eu tô assim, parada mesmo, assim. Tem dia que eu fico assim, respira curtinho, pensa, respira para tudo para evitar o cansaço, evitar a fadiga, entendeu? Então, para quem tinha uma vida assim, tudo louca, agitada, aí de repente você tem que parar tudo, aí o médico fala assim que tem que respirar, inspirar, buscar, então assim, procura fazer uma meditação que vai te ajudar
a acalmar e você vai aprender a respirar direito, ter mais calma. Quando as coisas você para tudo, medita ali que você vai conseguir se acalmar, né? Aí eu falo assim, eu tô nessa coisa assim ainda, sabe? Acalma, daqui a pouco eu já, né? Então tem que deve conseguir acalmar muito, né? A mente não para. A mente, né? A mente não para. Minha mente é muito acelerada, né? E a mente está acelerada, mas o corpo está parado. Então, equilíbrio, sabe? Entre um e o outro, porque eles têm que andar em harmonia, né? E aí eu não estou conseguindo essa harmonia, né? É isso aqui que pega. Claro, claro. E quando você adoece, você tem teus filhos mais em casa? Você tem mais esse contato com os teus filhos? Não, sempre. Isso é contato direto, é só mais o mais velho mesmo, que ele já mora mais distante, e ele viaja pelo interior de São Paulo, essas coisas todas, então é um pouco mais difícil de ver ele, né? Mas as meninas estão por perto, eu vejo todo dia. Antes de você estar com esse cansaço também? Sim, também. Sim. Uma vez por mês a gente se reúne todo mundo, vamos fazer uma noite de pastel, uma noite de cachorro-quente, junto com a família inteira, é uma loucura total, né? E você consegue curtir esses momentos, Rosana? Sim, né? Já tive momentos ruins assim que a gente fala assim, hoje não dá para fazer nada não, porque hoje eu não tô legal, né? Mas assim, mesmo quando eu tô mais ou menos assim, que eles acham de estar todo mundo junto, a gente fica todo mundo junto, né? Mas você consegue agradecer por ter a família, agradecer por ter as netinhas, e consegue simplesmente agradecer sem julgar? Sim. Sem julgar se eles estão certos ou errados? Você consegue? Sim, nesses momentos, sim. Porque tá tudo embaixo das asas. O controle daí. O controle. Tá tudo indo ali, né? E me conta uma coisa, era legal o controle que teu pai fazia com você? Não. Porque a tua mãe havia muita falta de confiança, né? Por mais que demonstrasse que tinha a responsabilidade, era como se eu não tivesse, que eu poderia fazer qualquer coisa assim, sabe? Eles não confiavam em mim, né? Então... E o que você faz com os teus filhos? Eu confio, mas né? Eu cobro bastante. Eu tô sempre com aquele pé atrás, assim, eu tá fazendo, mas será que vai até o final? Será que não vai parar no meio do caminho? Aí fica assim, eu fico esperando acontecer, sabe, assim, mas sempre com o pé lá atrás, porque se eles não for adiante, eu não me decepciono também tanto. Mas também já fala assim, eu sabia que não ia fazer aquilo direito, eu sabia que ia parar no meio do caminho. É complicado. Mas você não repete a mesma coisa que os teus pais? De certa forma, sim, mas para mim eu confesso que eu vejo num ângulo diferente, sabe? Porque eu queria que eles confiassem em mim, que eles falassem assim, vai lá, faz isso, acontece, eu confio em você, acredito em você, você pode, queira mais. Mas eles não faziam isso comigo. Mas e você confiou na tua mãe quando a tua mãe disse que não era para você casar com teu marido? Oi? Você confiou na tua mãe quando ela te disse que não era para você casar com teu marido? Não, eu não confiei. Eu falei assim, ela já viveu a vida dela, né? Olha só, ela já viveu e agora não quer que eu viva, né? Ela tinha uma visão diferente da minha e, assim, dentro da minha visão, da minha expectativa, eu estava certa, como eu falei para você, não me arrependo, né? Deu certo. E você acha que os teus filhos não têm a mesma sensação? Eu acho que eles, dentro da visão deles, eles pensem dessa mesma forma, né?
É eu que, então, é o que eu falei, não é o outro, né? É eu que não consigo abrir, né? Falar, meu, eu já vivi, eu passei por isso, né? Mas acho que pelo fato de eu ter tido muita dificuldade, digamos assim, eu não quero que eles passem por isso. Às vezes eu sei que eles têm que passar, mas aí no meio do caminho eu saio colocando algodão para que eles não se machuquem, para que eles não sejam feridos, para que eles não se magoem, para que ninguém magoe eles, como eu fui. Entendeu? Aí acho que é aí a situação, né? Enquanto com os meus pais, não. Tudo eu tive que aprender, né? Como colocar um absorvente, por que meu seio estava crescendo, por que aconteceu aquilo, por que eu vim aprender com os outros, outras coisas eu fui aprender com a minha sogra depois de casada, sabe? Só que os meus filhos não. Eu olho assim, sabe? Eu me abri, deixei a minha vergonha de lado e falei, né? Então, por isso que eu vejo hoje como uma visão diferente da minha mãe para mim e minha para os meus filhos. Visões diferentes. Pode ser que eles também tenham essa visão diferente de mim, só que eu não consigo entender. Porque, Rosana, para mim tá muito claro, assim, eu fui te perguntando várias coisas e fui também te dando alguns retornos, né? Mas a percepção é muito clara para mim, assim, ó. Quando eu falo em causa raiz, né? Quando eu falo na raiz emocional, o pulmão me fala muito de tristeza. Muito de tristeza. Dificuldade de receber a vida, né? E olha, onde é que está a tua tristeza? Sim. A primeira tristeza que você sentiu foi aonde? Em ver teus pais, quando você era menininha, brigando, né? Teu pai desrespeitando tua mãe, batendo na tua mãe, né? E vem para você um sentimento do quê? Um sentimento de impotência, né? Eu não acho que minha mãe precise passar por isso, mas eu não entendo por que ela escolhe, né? Continuar nesse processo. E existe uma parte da história da tua mãe que é desconhecida, né? Porque muito provavelmente a tua mãe estava fazendo com vocês diferente do que ela recebeu dos pais dela. E claro que na percepção dela é diferente e melhor, né? Mesmo que hoje a gente olhe e pense que ela, enquanto mulher, talvez merecesse um relacionamento mais saudável, né? Que ela, enquanto mãe, podia ter sido mais amiga, mais amorosa, né? Mas assim, ela estava fazendo o máximo que ela podia naquele momento enquanto mãe. Assim como o teu pai estava fazendo o máximo enquanto pai. E honestamente, o problema era do marido da tua mãe e da esposa do teu pai. Eles, enquanto casal, tinham esse desafio, né? Porque a tua mãe validava aquilo que ele fazia sem questionar, se submetia, né? Isso. E aí, veja, a proteção e a rigidez toda de educação que eles trouxeram, para você é uma sensação muito desagradável, né? Para você enquanto filha, foi muito desagradável. Porém, honesta e verdadeiramente, foi o que te fortaleceu para você ser essa mulher de fibra que você é hoje e para você ser uma mãe diferente com os teus filhos. Porque se você não tivesse recebido, né, tudo aquilo que você recebeu, se você não tivesse vivido tudo aquilo que você viveu lá com o teu pai e com a tua mãe, muito provavelmente você teria um relacionamento de briga, teria um relacionamento difícil,
né? E por isso você também conseguiu, quando olhou para o teu marido, quando vocês se olharam, vocês entenderam que um não queria viver o que foi vivido no relacionamento, né? O teu marido não queria fazer com a mulher aquilo que ele viu o pai fazendo, e você não queria passar por aquilo que você viu a tua mãe passando. Então, vocês se conectaram e vocês têm uma relação extremamente confortável, extremamente saudável, né? E vocês fizeram diferente com os filhos de vocês, né? Vocês foram amigos, vocês entregaram afeto, vocês entregaram proteção, vocês realmente, né, aprenderam nas bases como ser e como fazer diferente. Porém, sim, posso falar isso por você, não sei pelo teu marido, né? É como se você, quando olha para quando a tua menininha, né? Tua menininha pequenininha ali, quando ela olha para a relação do pai e da mãe, ela tem a sensação de tristeza e ela tem a sensação do quê? De impotência. Eu não entendo por quê. A minha mãe podia fazer diferente, a minha mãe podia se separar, a minha mãe podia ter outra vida, a minha mãe podia. Então, assim, você olha com esse olhar de falta, né? E esse olhar de falta faz com que você conseguiu fazer diferente no teu casamento, no teu relacionamento, mas como você ainda, enquanto menininha, emocionalmente, você segue triste e você segue com aquela incompreensão de, mas por que que a minha mãe não faz diferente? Mas eu queria que a minha mãe fizesse diferente. Como essa menininha emocionalmente ainda está congelada, o que que acontece? Quando você toma o papel de mãe, os teus filhos precisam fazer o quê? Trazer de volta essa mesma sensação para você, que é esse olhar de tristeza, que é esse olhar de impotência, é esse olhar de, nossa, mas eles podiam ser mais, eles podiam ser melhores, eles podiam fazer diferente, eles podiam ser diferente, né? Mas não são. E aí, quando você olha para tua mãe, quando a menininha olha para a mãe, não é exatamente a mesma coisa. Né? Porque existe um sentimento de mágoa da tua mãe, dela não ter feito contigo, de não ter sido amiga, de não ter explicado do absorvente, de não ter explicado da relação sexual, dela não ter apoiado o teu casamento, porque é um casamento diferente, porque é um homem diferente, porque é um masculino saudável e não um masculino tóxico igual a ela, né? E essa mágoa agora vem no quê? Na projeção dos filhos. Porque você também se sente magoada, culpada, né? Culpada porque o que eu fiz de errado e magoada porque... Mas por que eles não me escutam? Por que eles não fazem aquilo que eu estou dizendo? Eu estou colocando algodão nos espinhos da vida deles. Eu estou colocando algodão e eles não veem esse algodão que eu estou colocando neles. Para proteger, para cuidar, para, né? Para que eles possam viver diferente. Então, assim, Rosana, quando a gente olha para a raiz, a gente olha para quê exatamente? A gente olha para aquela menininha que está o quê? Está triste, que está implorando que a mãe faça diferente. Tanto que o teu problema é no pulmão o quê? Direito, que é justamente do lado feminino do teu corpo. É o lado do quê? É o lado da pessoa que, né? O lado direito, ele sempre... Todas as pessoas que têm problemas em órgãos que são dois, do tipo rim, pulmão,
né? Braço, perna, pé, enfim, tudo, olho, nariz, ouvido, perdão. Todas as pessoas que têm problemas nos órgãos duplos falam, né? O corpo fala como problema de relacionamento. Como você não tem problema de relacionamento no teu casamento, qual é o primeiro problema de relacionamento? Lá da menininha, dos teus pais. E na tua, né, na percepção da menininha, a mamãe tinha que ter tido uma atitude diferente. A mamãe tinha que ter feito diferente. A mamãe, mulher, teria que fazer diferente. Tanto que você hoje se posiciona, né? Se posicionou em relação ao teu marido, se posiciona em relação aos teus filhos. Por quê? Porque você aprendeu a fazer diferente com a tua mãe. Você olhou aquele comportamento da tua mãe e disse assim, eu não quero fazer isso. Eu não quero viver isso. Só que ao você fazer isso, você se tornou uma pessoa o quê? Muito controladora, muito dominadora. Porque daí você só sente segurança e você só sente confiança se você estiver no controle. Só que o que a gente controla nessa vida? Me conta. Nada. Eu acho que não. Nada. A gente não controla nada. Eu não sei o que vai acontecer comigo quando eu encerrar essa live, assim como você não sabe o que vai acontecer contigo quando eu terminar essa live. Então, a maior ilusão que temos enquanto ser humano é o quê? Querer controlar. E aí, o que acontece? O controle, ele me fala do quê? Da necessidade de ficar prevendo tudo que pode dar de errado. Aí vem o quê? Vem a ansiedade, que é o excesso de futuro. E aí, como eu entendo que eu não consigo controlar, aí eu fico triste, aí eu fico magoada, aí eu fico chateada. E aí você volta para onde? Lá para aquela emoção que a menininha, pequenininha, adolescente, vendo, né, tudo aquilo que o pai fazia, vendo tudo aquilo que a mãe se submetia, ela ficava muito triste. Ficava triste e dizia, mas por que, mãe? Né? Por que você não faz diferente? E a mãe só dizia que o quê? Que amava muito, né? Porque a gente não conhece a história da tua mãe antes disso. A gente não sabe quanta dor, quanto sofrimento ela passou. E talvez até como foi a infância dela, a adolescência dela, né? Imagina com 10 anos ter filhos. Imagina como deve ter sido difícil. E imagina como deve ter sido extremamente desconfortável deixar esses filhos. Né? Porque uma coisa é tê-los, outra coisa é, entre aspas, né, precisar deixar ou abandonar, seja lá como foi, né? Então, assim, quando a gente olha para aquela mulher que se submetia a ser traída e apanhar, a gente tá olhando para uma parte. Claro, eu não estou fazendo aqui um discurso de que ela tinha que ficar no relacionamento. Não, não é isso, né? Mas eu também quero que você compreenda que a tua mãe, naquele momento, ela tomou a melhor decisão dentro da história dela. E que a gente, feliz ou infelizmente, não tem nem como saber como foi essa história antes, né? Porque eu penso, você que é tão amorosa, tão apegada aos teus filhos, né? Imagina você ter que deixar 2 filhos. Abandonar 2 filhos, nunca ver mais 2 filhos. Você imagina o tamanho da dor que era para aquela, que é talvez, né, para uma mãe ter que, pela condição que foi, não se sabe, ter que deixar 2 filhos. Imagina a dor, a tristeza, o desconforto que era para ela toda noite deitar, colocar a cabeça no travesseiro e saber que teve 2 filhos que ela não sabe. Saber que teve 2 filhos que ela trouxe para o mundo, mas que ela não teve mais contato. Né? Então, assim, ó, quem é que sabe
Quem é que sabe as condições que ela estava vivendo antes de vir? Antes de conhecer teu pai? Então, assim, talvez o que teu pai proporcionou para ela foi o que ela nunca tinha visto na vida. Então, acolher ele, né, na promiscuidade que ele era, ou até mesmo essas, entre aspas, aí, nessa violência que ele fazia com ela, talvez para o processo dela doesse menos do que a dor da culpa, do que a dor do sofrimento que ela estava dentro dela. Porque ela tinha um lar, porque ela tinha uma família, porque ela tinha filhos, né? Teve 4 meninas que ela pôde acompanhar desde o amamentar até o crescer, o se desenvolver, o casar, entende? Faz sentido isso que eu tô te falando, Rosana? Sim. Porque você percebe que o principal olhar que precisa ser feito e o principal acolhimento que precisa ser feito é daquela menininha com a mãe dela. Porque enquanto você ficar olhando para a tua história com falta, meu pai devia ter sido diferente, minha mãe devia ter sido diferente, minha mãe tinha que ter tido uma postura diferente. Enquanto você olha com falta, o que você traz para o teu presente? Falta. Falta do quê? Falta, seja lá, né, dessa expectativa aí que você criou em relação aos teus filhos, falta de recurso financeiro, né? Porque pai e mãe, eles são muito responsáveis, o que a gente sente pelos nossos pais é muito responsável pelo nosso sentimento de prosperidade e também pelo nosso sentimento de realização na vida. E você, pelo cansaço, você foi convidada a não se sentir mais satisfeita no teu trabalho e foi convidada a talvez não contribuir tanto com o orçamento familiar como você contribuía. Sim. Então, quando a gente olha para o teu passado, você percebe que isso cola com tudo aquilo que você está vivendo no presente. E veja que bênção, é só um pulmão. Não são os dois. Né? Porque poderia ter acontecido nos dois, poderia você estar mais limitada ainda, poderia muita coisa. E não nos cabe aqui ficar sugerindo que poderia, né? O entendimento é a raiz está lá na relação com os teus pais. E é daquela menininha que olha com falta de liberdade, falta de confiança, falta de posicionamento da mãe, falta de consideração do pai, falta de respeito, falta de várias coisas. Né? Isso que você falou. Meu pai fazia tanto com as outras mulheres que ele não queria que os filhos dos outros fizessem com a gente o que ele fazia com essas mulheres. Né? Então, assim, de novo, você olha com o quê? Com falta, né? Nosso pai não nos entrega amor, não nos entrega carinho, não nos entrega, mas ele daí tem medo que as pessoas façam a gente sofrer assim como ele faz os outros sofrerem. Né? Então, esse olhar, porque é muito fácil a gente, desde a posição que a gente está hoje, entre aspas, julgar. Né? Tanto eu e você julgarmos as tuas filhas, teus filhos, ou eu e você julgarmos os teus pais, né? Porque sim, você foi uma mãe diferente, mas você só conseguiu ser diferente por quê? Porque você teve uma base da qual você olhou e disse, eu posso fazer diferente. E tá tudo bem fazer diferente, desde que você consiga olhar com gratidão aquilo que você recebeu dos teus pais. Porque o teu pai te ensinou a buscar um homem diferente do que ele.
E tua mãe te ensinou a ter uma postura diferente do que a dela. Agora, verdade. né? Agora, se você não tivesse tido pais assim, que talvez seja o que os teus filhos estão experimentando. Como você e teu marido têm um relacionamento extremamente harmonioso, extremamente, né, gostoso, de cumplicidade, eles estão experimentando o outro lado. Para quê? Para depois eles entenderem que minha mãe tinha razão, né? Mas e quem é que precisa passar pelos espinhos? Pois é. E os espinhos eles não te ensinaram? Sim. Os espinhos da tua história, você fez o que com todos eles? Só vi o lado das rosas. E quando você coloca os algodãozinhos ali nos espinhos dos teus filhos, o que você faz com eles? Eu acho que acaba podando, né? O crescimento. Sim, sim. Acaba podando, sim, porque na verdade a dor, ela também ensina. E às vezes a dor ensina mais do que o algodão no espinho, né? Porque você realmente, assim, você teve uma infância desafiante, né? Você teve muitos modelos de como não ser, de como não fazer. E eu sei que por amor você gostaria que os teus filhos não precisassem passar por nada de dor, por nada de desconforto. Só que, feliz ou infelizmente, existem algumas pessoas que escolhem aprender com a dor. E a dor, ela é necessária, me parece, para os teus filhos, para que eles também possam entender o outro lado. Porque como é que você sabe qual que é o gosto, qual que é o sorvete que você mais gosta? Se você não provar todos eles. Né? Você vai ter que provar o de morango, de chocolate, o de creme, seja lá qual for, para decidir, Manu, acho que o que eu mais gosto é o de morango. Mas e se você não tivesse provado os outros? Como é que você saberia? Entendi. Né? E assim, você só sabe o quanto é gostoso estar num relacionamento como o que você vive hoje, porque você provou do outro jeito. Ai, Manoel, mas então as pessoas só aprendem com sofrimento? Não, a gente pode aprender com o exemplo do outro. Mas, em algum momento, esses momentos assim de fundo do poço, que eu digo, né? Que é os momentos de dor e de desconforto, são os nossos maiores momentos de alavancagem, de tomada de decisão. Porque, veja, quando você viu teu marido te viu, e vocês entenderam que vocês queriam ficar juntos, e veio o não da tua mãe, veio o não do teu pai, você ficou triste, eu tenho certeza. Mas foi naquele momento e depois você disse, não, agora eu vou fazer diferente. Entende? É como se você tivesse caidinho lá no fundo do poço para levar, né, para dar o impulso para sair. E se você não autoriza que os teus filhos cheguem no fundo do poço, como que eles vão se impulsionar para sair? Se você não tivesse chegado, entre aspas, aqui, no fundo do teu poço agora, no fundo do teu poço no sentido de que eu tenho um câncer, eu preciso fazer uma cirurgia, e agora eu preciso lidar com todo esse processo emocional. E agora os meus filhos, e agora minhas netas, e agora, e agora, e agora, e agora. Se você não tivesse chegado aqui, como é que você ia tomar esse impulso? Se só ficasse o cansaço, se só ficasse a dificuldade de intestino ou a dificuldade respiratória,
Você ia estar conversando comigo sobre isso. Você ia estar identificando a causa raiz e olhando lá para o teu passado, e olhando lá para tua mamãe, para o teu papai? Não. Não. Porque tudo estava bem. Você só Sim. estava desapontada e frustrada com os teus filhos. Sim. Então você percebe como a dor ela também é uma grande oportunidade que a gente tem de crescimento e de desenvolvimento? Uhum. E você percebe que por amor você talvez esteja impedindo os teus filhos de fazerem essa proteção, esse impulso, digamos assim? Olhando por esse ângulo, sim. Olhando por esse ângulo, sim? Isso. Uhum. E quando você olha lá para aquela menininha e tá vendo papai e mamãe brigando, o pai sendo desrespeitoso com a mãe ficando quietinha, né? Quando você olha para aquela menininha, o que você sente que falta de recurso emocional para aquela menininha? Eu acho que faltou entender, compreender. É a palavra-chave, né? Falta. Falta, né? Sempre falta, né? Sempre falta. Compreender. Tá. E o que é o contrário de tristeza para você? Tá bem, tá alegre, se manter positiva, né? Se manter Positivo. positiva. Acreditar que tudo vai se encaminhar, tudo vai ficar bem, que é o que eu coloquei agora para mim como meta diante dessa situação, né? Tudo vai ficar bem, e eu penso assim, eu não sou a única que estou com esse problema, né? Infelizmente, teve outras pessoas que já passou por isso, outras vão passar, mas assim, eu estou tentando focar o olhar assim, várias mulheres teve câncer, e elas venceram, e hoje estão aí bem. Então, eu também vou ficar, né? Porque, assim, aquele ditado antigo, assim, né? Eu não sou melhor do que ninguém, ninguém é melhor do que eu. Então, se elas venceram o câncer, eu vou vencer também, É isso né? mesmo. Então, eu estou trabalhando isso na minha mente e falando para mim mesma, eu vou vencer, eu já venci, vai dar tudo certo. É uma fase, é uma etapa. Perfeito. Então, E o que é o contrário de impotência para você? Daquele sentimento assim de impotência que a menininha tinha em relação à mãe, que por que você não se movimenta? Por que você não sai? Por que você não faz diferente? Paralisar, né? Ficar parada. Não se E o que é o decidir. contrário disso? O que é o contrário disso? Contrário positivo. É o caminhar. Falar que pode ir, que pode caminhar, que vai dar certo. Sempre ver o lado positivo, né? Positivo também. Se a gente pudesse colocar em uma cor, transformar em uma cor ou em um objeto, essa sensação de alegria e de estar positiva. Qual que é a primeira cor ou qual que é o primeiro objeto que vem aí na tua cabeça? Para mim, que vem assim na minha mente, assim, uma cor que eu gosto é assim, lilás. Lilás. Sabe? Um lilás clarinho. Lilás clarinho. Muito bom. Agora meu mundo é muito cor de rosa, né? Mas eu gosto do lilás. Certo. E o contrário dessa paralisação, dessa sensação de impotência, que é o caminhar, né? Qual que é a cor desse movimento, desse caminhar? Cor ou objeto? Já entrou preto mesmo, né? O escuro, né? O medo de não saber o que tem adiante. Ou o medo de não querer voltar atrás, né? Para determinadas situações. Às vezes é preciso, né? A gente voltar atrás e, sei lá, liberar um perdão, rever algo que a gente
deixou de fazer ou bater na mesma tecla. Então, acho que esse é o lado mais escuro. Ótimo. Aí a gente chegou numa importante informação, o perdão. Se perdão tivesse cor, que cor seria? Eu acho que seria totalmente colorido. Um arco-íris de cores. Por aí. Olha, que legal. Uhum. É porque, assim, o perdão, ele já vem acompanhado de alegria, de paz, né, de Contém calmaria. todas as cores, né? Uhum. Você tá em paz, quando assim, você consegue trazer essa paz para dentro de você, ao mesmo tempo que você está em paz, você consegue sentir essa alegria aqui dentro, que você nem consegue explicar direito. Fala, tô feliz, mas feliz com o quê? Não sei, tô feliz. Muito Né? legal. O perdão, acho que ele tem muito disso. Né? E a cura do câncer está muito vinculada a perdoar. Sim. Porque o câncer é a mágoa, né? É uma mágoa profunda que vai se calcificando, né? Que vai ficando ali durinho, né? Então, lindo esse processo. É incrível como a gente tem as ferramentas internas aí. Eu ia chegar no perdão, mas você já me trouxe o perdão aqui, né? Que lindo. E assim, o perdão não é validar aquilo que foi, não é voltar, né, reconciliar, mas é se liberar daquelas emoções desagradáveis e desconfortáveis. Sim, então, meu marido fala isso pra mim. Ele fala? Né? Ele fala assim, você tem que, fala assim, não que a gente não se chateie com as situações, a gente fica chateado, né, na hora, mas se explode, joga tudo para fora e no dia seguinte, pronto, acabou, tá tudo certo, tá tudo legal, né, se você perguntar para ele sempre vai falar para você, tô sempre bem, como você tá? Tô sempre bem, tá tudo bem. Aí ele fala também, você tem que ser assim, né, ficar esquentando, guardando, acumulando, porque isso faz mal. Né? E aí ele me ensina isso, né? Olha só. Mas é o que eu falei. E é uma sabedoria muito grande dele, hein? É isso. Ele é lindo demais. Viu só? Viu que grande mestre você tem do teu ladinho? Que bom. Eu tenho. Bom. E essa leveza, né, que ele acaba tendo, porque por isso ele conseguiu ser diferente do pai dele, né? Ele é uma pessoa muito alegre, muito ativa, muito alegre, ri à toa, ri de tudo. Eu já não consigo rir à toa e rir de tudo, mas ele ri. Ainda, não consegue ainda rir de tudo, né? Porque a sensação que eu tenho é exatamente essa, assim. Teu corpo tá te pedindo para parar de olhar para fora e olhar para dentro. Por isso que a mente vai com todos aqueles pensamentos e o corpo diz: fica aqui, respira, fala mais baixinho, escuta aqui dentro, né? Esse é o movimento. Então eu vou te pedir para você, nesse momento, se quiser fechar seus olhos, eu só preciso que você mantenha o celular aí para eu poder ver teu rosto. E que você pegue agora, imaginariamente, né? Que você visualize aí nesse lugar que você tá, todo esse arco-íris colorido, esse arco-íris que contém todas as cores, mas especificamente que contém o lilás claro. Eu gostaria que você, agora, com 52 anos, você se nutrisse desse arco-íris todo, dessas cores todas, e que você saudavelmente vá voltando no tempo, no espaço, e vá voltando lá na infância. Eu gostaria que você fosse lá encontrar aquela menininha que via tudo aquilo que era tão desafiante, tão difícil da relação dos pais. Eu gostaria que você, agora que já é vovó, que é mamãe e vovó, você fosse lá amparar,
cuidar, acolher aquela menininha. É como se você pudesse substituir agora aquela sensação que era tristeza, que era impotência, que era paralisada, paralisia. Entregue esse arco-íris para essa menininha e conversa com ela. Explica para ela tudo isso que agora, hoje, você entendeu. E a mamãe fez o que era possível, e o papai fez o que era possível. Explica para ela que é com muita gratidão que ela teve esses pais, ela recebeu a vida desses pais e que ela aprendeu a ser e a fazer diferente. Conta para ela como que é o marido dela, que ela vai crescer, que ela vai ter um marido muito legal, muito divertido, alegre. Ele dá risada de tudo. Conta para ela que a vida vai ser uma comédia. Explica para ela essas coisas que ela pequenininha talvez não conseguisse entender. Mas agora você volta do futuro e conta para ela todas essas coisas. Conta para ela que ela vai ter filhos, que ela vai ter netos e que é muito legal ser vó. Explica para ela essas coisas que ela, a mamãe e o papai, eles às vezes não conseguem conversar muito, mas que tudo isso que faltou, agora você adulta entrega para ela. Então você conversa. Explica para ela do absorvente, da menstruação, do sexo, de todas essas coisas que aquela menina, aquela adolescente precisou e que ela não teve exatamente aquilo do pai ou aquilo da mãe, mas que agora você adulta, você explica tudo. Diz para ela que ela pode perguntar tudo que você responde. E deixa essa infância repleta desse arco-íris, repleta desse amor, repleta desse carinho. Devolve. Ajuda essa menininha a devolver para o papai e para a mamãe o peso do relacionamento deles. Deixa para eles o que é deles. E autoriza essa menininha a pegar na tua mão, a virar de costas para aquele papai, para aquela mamãe e receber a bênção deles para ser e para fazer diferente. Você, essa menininha, e esse arco-íris tão lindo, vão passando pela infância, pela adolescência, pela juventude. Vai lá para aquele baile onde aquela jovem conheceu o então e agora marido. Entrega essa clareza, essa leveza, esse amor. E deixe que essa menininha ande contigo pela primeira gestação, pela segunda gestação, pela terceira gestação. E autorize que essa menininha, que você vá podendo explicar, conversar, dá para ela todos aqueles recursos que faltou. Isso. Vai espalhando também esse arco-íris. Há 5 anos atrás, quando aquele cansaço começou a aparecer, explica e autoriza também aquela mãezinha que estava vendo a filha de 28 anos sair de casa a se sentir preenchida pelo arco-íris, abençoar os filhos, assim como ela foi abençoada pelos pais. Autorizar que cada um deles siga seu caminho, levando toda essa
toda essa coragem, todo esse exemplo saudável, positivo. Deixa que esse arco-íris vá fazendo morada no corpo, na mente, e cada um dos teus pequenos grandes filhos, dos teus netos, netas, de toda a tua linhagem. E autoriza também que esse arco-íris e essa menininha agora, cheia de recursos, estejam contigo em toda essa preparação para fazer a cirurgia, no momento da cirurgia, que todo o hospital seja invadido por esse arco-íris. E essa menininha te dá apoio, te dá suporte e diz para você: agora você pode ser livre, agora você pode ser feliz, agora você pode ser o que você quiser ser. Então, sim, você pode voltar a fazer atividade física, você pode voltar a trabalhar, você pode fazer tudo que você quiser, a ir na rua, a caminhar na rua. Autoriza que esse arco-íris esteja presente no momento da cirurgia, na recuperação da cirurgia. E sente essa menininha dentro do teu coração, te ajudando a se sentir cada vez mais merecedora. E amando, honrando e aceitando tudo que veio antes, seja dos pais, seja dos filhos, seja dos avós, bisavós, tataravós. Deixa que esse arco-íris faça parte de toda a tua história. Deixa disponível para a tua linhagem se alguém também precisar desse arco-íris. Deixa que esse lilás vá fazendo morada em todas as tuas células, em todos os teus níveis de consciência. Pede ao teu ser maior, a espiritualidade que você confia, para que esse arco-íris faça parte dentro e fora da tua história. E que a cura já está. Porque o adoecimento já é o primeiro passo para a cura. E quando deixamos no passado o que dele é, e honramos, aceitando tudo que veio a nós pelos nossos ancestrais, temos a autorização de ser e de fazer diferentes. E libertamos também toda a nossa linhagem. Então agora eu quero que você se veja no teu futuro, depois da cirurgia, podendo fazer as coisas que você quiser, vivendo essa cura, vivendo essa liberdade de sair, caminhar, dançar, ir para academia, de poder viajar, de poder trabalhar se você ainda quiser. Enfim, eu quero que você se veja nesse futuro saudável, nesse futuro positivo, nesse futuro leve. E assim que você se visualizar no teu futuro, o grande papel do terapeuta é poder deixar que os recursos internos de cada paciente venham, identificar a causa raiz, ajudar o paciente a ressignificar aquele sistema, ressignificar e reprogramar. Isso faz com que as pessoas tenham resultados ainda mais profundos e ainda mais saudáveis e duradouros. Que bom, Rosane, que está se sentindo muito bem, obrigada. Lembra sempre, tá, Rosana, de colocar esse arco-íris. Sempre que você acordar, lembra de colocar esse arco-íris. Sempre que você for para qualquer procedimento, agora, né, nessa preparação aí para a cirurgia, lembra de colocar esse arco-íris. Esse arco-íris é uma âncora muito saudável e muito positiva para você.